Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para fazer um tour pelo meu planner de 2023. Então no ano passado eu testei vários planners diferentes e um dos que eu mais usei foi esse aqui do Caderno Inteligente. Esse no tamanho médio, tá? E ele tem alguns refis diferentes que estão aqui dentro, mas a maior parte é esse refil aqui, que é o refil PIY. Deixa eu diminuir um pouco a luminosidade, que eu acho que tá muito claro para vocês. Ó, acho que assim ficou um pouquinho melhor. Enfim, é esse planner aqui, refil PIY, eu vou deixar tudo na descrição, caso vocês tenham interesse. A capa é essa capa caramelo, no tamanho médio. Então esse planner aqui, ele é muito fácil de levar por aí, porque eu coloquei os discos médios, então esses discos são menorzinhos, né? Eles aguentam até 80 folhas de gramatura 90. E eu usei ele muito mais lá no início do ano e no final do ano. No meio do ano eu fui trocando de planner, eu fui testando várias coisas diferentes, então vocês vão ver que tem alguns meses que estão meio vazios. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que tem é a visão anual, e essa visão anual não é do planner PIY. Ela é do planner da SOF, como vocês podem ver por esses desenhos aqui, que são bem característicos da SOF, né? E eu só coloquei coisas em janeiro, e de resto eu praticamente não usei, porque eu raramente uso a parte anual também, e como eu falei, fiquei trocando de planner durante o ano. Tenho aqui também um refil pautado de linhas brancas. Esse aqui tem uma coloração roxa na parte do fundo, né? E essas aqui são as minhas metas de 2023. No próximo vídeo eu vou discutir com vocês o que eu consegui alcançar no ano passado e o que eu vou tentar alcançar esse ano. Então vamos passar aqui para a próxima parte, que já vem a parte mensal. Então, primeiro mês, janeiro, eu coloquei aqui um controle de semanas, só para ver quais eram os dias de cada semana. Comecei utilizando bem a parte mensal, como vocês podem ver, estava bem decorada. Eu tirei os dias que não existiam aqui, né? E esse refil aqui, ele também não é o PIY. Esse aqui é o mensal da SOF, como vocês podem ver pelos desenhos, né? Enfim. E aqui eu colocava todo tipo de coisa. Então, por exemplo, no que eu estava focando naquela semana no trabalho, que está escrito aqui, por exemplo, relatório interno. Aqui também tem relatório interno, só que de outra coisa. Enfim, colocava coisas do trabalho. Colocava também médicos, então, por exemplo, aqui tinha geologista, ortopedista e assim vai. Alguns prazos também, e eu marquei os finais de semana em azul só para eu saber mais facilmente quais que eram os finais de semana. E aí eu tava usando, por exemplo, esse refil aqui, que é um refil por horário. Deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem. Esse refil, ele não existe mais no site do Caderno Inteligente, tá? Ele é bem antigo, ele inclusive tem a logo antiga deles. Eles não têm um refil novo por horário, que me deixa um pouquinho triste, porque o meu planejamento funciona melhor por horário. Mas enfim. Aí eu tava usando esse refil aqui para controlar os meus horários no trabalho e também para eu manter um pouco de memória do que eu tava fazendo. Não preenchia final de semana normalmente. E eu também tava usando esse refil de meia página da SOF, que esse também tem horário, mas eu tava usando como lista de tarefas. Então acho que funcionou bem. É uma coisa que eventualmente acho que eu vou voltar a usar porque realmente ajuda. E aí eu fiquei usando esse sistema durante janeiro, como vocês podem ver. Acho que todas as semanas de janeiro eu utilizei. A última eu acabei não fazendo nem a lista, ó. Penúltima já tava com uma lista meio capenga também, porque como eu falei, eu fui testando as coisas, e aí tinha um certo momento que eu não queria mais usar aquilo e eu trocava por outra coisa. E aí, como vocês podem ver, pulou de janeiro direto para maio, porque nos outros meses eu usei outros tipos de refil, eu usei outros planners, e aí em maio eu decidi voltar. E aqui na capa eu coloquei alguns objetivos que eu tinha para o mês, e eu usei um pouquinho também a parte mensal, mas como vocês podem observar, bem menos do que em janeiro. E aí eu deixei espaço para eu colocar, por exemplo, os meus vídeos e também alguns posts do Instagram, mas acabei não colocando nada disso, eu só preenchi com os dias que eu estava indo para fisioterapia e também algumas das coisas que aconteceram, como o Dia das Mães, eu tive que fazer a depilação a laser também, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a usar o refil do PIY. Então essa folha aqui foi uma folha de teste, eu só estava vendo como eu ia querer organizar, porque esse refil aqui ele é um pouco mais flexível, como vocês podem ver. Ele é na vertical, ele não tem horários e ele é pontilhado, então você pode meio que dividir do jeito que você preferir. E aí eu comecei essa semana aqui testando
essa divisão de tarefas em cima e eventos embaixo, que funciona bem. Eu acho que é uma coisa que dá certo, só que eu prefiro ter um controle do que eu tô fazendo em todos os horários do dia, porque eu gosto de ter isso. Então eu acabei testando um pouco isso, mas no mês eu meio que dei de ombros e não continuei. Aí em junho eu voltei com o Planner PIY de fato, então esse aqui é o refil mensal deles, e aí eu comecei a utilizar alguns carimbos, como vocês podem ver, marcar os dias que eu tinha vídeo no YouTube, alguns eventos e também coisas do trabalho como viagens. E aí esse mês eu comecei de fato a usar mais fortemente o refil semanal. Eu testei primeiro colocando os horários, então eu que colocava manualmente aqui, horário por horário, o que dava um trabalhão, então isso encheu um pouco o meu saco, porque demora. E aí depois eu testei outras coisas, layouts mais simples, como por exemplo, marcar aqui o que eu almocei, o que eu jantei, e também as tarefas aqui no meio, mas como vocês podem ver, não utilizei muito. Voltei para os horários, que eu gosto bastante, como eu falei, e aí eu tentei colocar também um pouco de tarefas aqui em cima. Mas não deu super certo, né? Aqui tem um fim de mês meio perdido. Aqui tem de novo uma visão por horário, só que essa aqui mais simplificada e também com uma caneta um pouco mais fina. Essa aqui é uma caneta mais grossa, né? E essa é mais fina e tudo em preto e branco. Aí eu voltei com os horários, só que dividindo os horários do trabalho a lápis, colocando os horários a lápis também e colocando as minhas reuniões em vermelho e qualquer outra coisa relacionada com saúde, como exercício ou então médico, em verde. Também dividi aqui um tempo para trabalhar nas coisas do YouTube e do Instagram. Enfim, foi uma tentativa que eu acabei usando por algumas semanas, mas novamente não continuei no mês seguinte. Esse mês aqui, eu nem sei qual é, agosto, nem coloquei aqui escrito. Agosto eu usei um pouquinho também, mês do meu aniversário, mês das minhas férias, então marquei aqui as minhas férias. Eu viajei para São Paulo, coloquei aqui também. Fui para a Scholar Office, foi onde eles falaram pela primeira vez sobre o meu refil financeiro do Caderno Inteligente. Então, se vocês não conhecem, procurem lá no site deles. E aí, como eu tava de férias, eu não tinha muita coisa para fazer, então, como vocês podem ver, ficou bem vazio. E aí, na semana seguinte, que eu voltei para o meu trabalho, aí sim eu comecei a utilizar o Planner de outra maneira. Então, eu estava anotando os horários das minhas reuniões e também de alguns outros eventos. Estava anotando também as minhas tarefas, então eu usei uma lista de tarefas e isso funcionou bem para mim. Só que eu não gostei tanto desse layout porque as minhas reuniões não ficam tão claras assim, né? Você não bate o olho e consegue ver. Enfim, em setembro eu voltei a usar esse planner com um pouco mais de afinco, então eu até fiz uma capa para ele, ó. E aí eu anotei aqui quais eram as minhas viagens, que em setembro eu tive muitas viagens a trabalho, então vocês podem ver, eu passei o mês inteiro indo pra lá e pra cá. Também anotei aqui quando eu fui fazer depilação e deixei espaço para os meus vídeos do YouTube e posts no Instagram, só que eu também não usei. E aí aqui eu usei aquele mesmo layout que eu tinha falado com vocês, só que eu fiz uma melhoria que foi marcar as reuniões com marca-texto. Isso ajudou porque agora sim eu bati o olho e eu conseguia ver exatamente onde estavam as minhas reuniões. E aí eu usei isso por algumas semanas, até escrevi aqui um mês, ó. E aí eu comecei a decorar um pouco mais o Planner, para eu ter um pouco mais de vontade de usar ele, sabe? Para não largar de mão e realmente usar ele no dia a dia. E aí eu fazia essas decorações, como vocês podem ver, cada semana tinha sua cor, e eu tava fazendo à mão, porque não tinha máquina para fazer adesivo, então eu escrevia à mão, cortava e colava. E aí essa semana que eu não usei, além desse refil aqui que eu tava usando, né, que é o PIY, eu também voltei a usar o por horário, só que esse aqui eu tava usando só para eu saber quantas horas eu tava gastando em cada projeto meu. Então vocês vão ver, isso aqui tá bem simples, não é para planejamento, é só para eu marcar as horas que eu de fato trabalhei em cada projeto. Outubro continuei utilizando bem o Planner, então aqui até com decoração. Olha só como ficou bonito esse mês.
E aí aqui tá cheio, tem viagens a trabalho, tem também o dia que a gente anunciou o planner financeiro aqui do Caderno Inteligente, os dias de sorteio, enfim, tem muitas coisas. E eu realmente utilizei bastante o planner nesse momento, então como vocês podem ver aqui, eu continuei usando aquele layout de ter a lista de tarefas e também as reuniões no mesmo lugar, só que marcando as reuniões. E aí as listas de tarefas eu comecei a marcar com essa bolinha aqui, que é uma caneta específica da CIS, que faz esse formato de bolinha. Então continuei fazendo isso para esse mês com o tema assim das cores de outono, que não é aqui no Brasil, mas enfim, em outros lugares do mundo as cores de outono são essas cores mais quentes. Aí em novembro também fiz essa capa aqui, bem simples, bem bonitinha. E eu fiz um planejamento bem mais funcional aqui no mês. Então, dessa vez, eu preenchi com os posts que eu estava fazendo no Instagram e também com o que eu estava postando no YouTube, os meus dias de natação, de dentista, minha viagem de trabalho, os dias que eu estava encontrando os meus amigos, então, por exemplo, game night, jantar com o pessoal, aniversário, e aí eu preenchi tudo aqui, eu achei que ficou bem legal. Continuei usando o mesmo layout de antes, esse aqui é da última semana, né, do mês anterior. E aí depois eu passei para as cores amarelas para esse mês e ficou assim. E eu acho que esse layout aqui foi realmente o que eu mais usei, o que mais funcionou para mim. É claro que eu não usei todas as semanas, como você pode ver, essa semana aqui ficou em branco. Mas em dezembro eu fiz até uma capa um pouco mais elaborada. Teve esse problema que dezembro ia ficar muito comprido, então eu tive que encolher aqui no final. Mas eu gostei da capa mesmo assim. E aí eu comecei a usar adesivo, porque eu comprei uma máquina de cortar adesivo. E aí sim eu comecei a me divertir muito fazendo planejamento, porque eu pude colocar todos os adesivos que eu sempre quis colocar no planner e eu achei que ficou uma gracinha. E aí eu continuei usando aquele mesmo layout, onde eu colocava as minhas reuniões junto com as tarefas, só que um pouco mais de cor. E aí eu comecei a pré-planejar, só que como vocês podem ver, eu só fazia o layout da página e eu acabava não usando ele no dia a dia porque eu estava usando outros planners. Então eu testei outros planners também agora no final de dezembro. E aí acabei não preenchendo com as minhas tarefas e só deixei mesmo o layout que eu tinha planejado anteriormente. E aqui atrás tem também mais desses refis aqui por horário que eu usei para marcar a quantidade de horas que eu estava me dedicando a cada projeto. Então esse foi o Planner de 2023, com um ano fechando e esse novo ano já começando, a gente já está acho que na segunda semana do ano. O que eu queria deixar aqui para vocês como reflexão é que eu gostei muito de testar os vários tipos de planners que eu testei durante um ano, só que é impossível você manter tantos planners sendo usados, então tem muito desperdício porque você acaba não usando várias folhas, né, várias partes. Mas o meu planner de 2024, do Caderno Inteligente, ele tá reaproveitando esses refis que eu não utilizei em 2023. Então, pelo menos eu não tô jogando eles fora, eles não estão ficando não utilizados, eles vão ser utilizados. Mas é sempre bom testar pra gente saber o que funciona melhor pra gente. Então foi um ano de muitos testes e 2024 eu já sei mais ou menos o que eu quero. Eu comprei alguns planners diferentes também, não pra testar, quer dizer, também pra testar, mas é porque eu sei o que eu quero e eu quero dividir os meus planners em coisas diferentes. Então, por exemplo, vou ter um planner para o trabalho, vou ter um planner para minha casa, para minha rotina de cuidados e de exercícios e um planner também para as redes sociais, para me planejar em termos de vídeos, de postagens, esse tipo de coisa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer comentário, é só deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder. Qualquer dúvida também. E se não, eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui e também se inscrever no canal, porque me ajuda bastante. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais!